Vocês estão bem, irmãos? Vivos? Glória a Deus, que alegria. Eu sei que deve ter muita gente com dor de cabeça aí, de tanto chorar, né, no encontro. Foram 3 dias, irmãos, que eu vou te falar, viu? Pastor, próximo encontro a gente tem que providenciar umas 2, 3 enfermeiras com soro, pra gente deixar na veia, para reidratar o povo. Mas que alegria que foi. Então, irmãos, você que não está entendendo nada do que aconteceu e está olhando e falando, poxa vida, o que houve? Não perca o próximo. Então, quando a gente anunciar no culto, você não perca, já vai correndo, já faz sua inscrição, porque você vai entender tudo o que aconteceu na vida desses irmãos. Irmãos, não se espantem. Se você que não estava no encontro e conhece algum desses irmãos, e você vê que a vida dele mudou completamente, não se espante. Isso é o resultado de quem faz um encontro com Deus. Então não fique espantado se ele começar a crescer, se ele começar a prosperar, se famílias serem restauradas, se vidas serem restauradas. Não se espante, porque quem vive em princípios tem isso de Deus. Aleluia! Irmãos, a palavra de hoje, vou falar sobre viver em princípios te leva a um próximo nível. E vocês sabem que eu sempre gosto de pedir para que você, se tiver com o seu celular, se você tiver com o seu papel, caneta, quem gosta de anotar durante o culto, anote algumas coisas que nós vamos conversar hoje, porque nós vamos falar sobre princípios, irmãos. O que é princípio? Princípio são coisas, eu linkei 4 pontos para dizer para você o que são princípios. Primeira coisa, o princípio é algo atemporal, ou seja, independente do tempo. Então ele já existia antes de Cristo, existe depois de Cristo e vai existir depois que nós formos daqui. Então o princípio é atemporal, ele existe a todo tempo. Então a primeira condição para que algo seja um princípio é isso. Segunda condição para que algo seja um princípio é que precisa estar na Bíblia. Então se não está na Bíblia, não é princípio. E se está na Bíblia, é princípio. Amém? Terceiro, não existe nenhuma lei que recusa ou que refuta um princípio. Então você pode ver, todos os princípios que eu vou falar aqui, eu vou falar só alguns, existem vários, mas os princípios que eu vou citar hoje, você vai ver que não existe nenhuma lei que refuta ele. Então ele existe e pronto, e acabou. E eu preciso, na verdade eu decido se eu vou cumprir, se eu vou viver ou não, tá? E a quarta ponta é universal. Então o mesmo princípio que nós vemos aqui no Brasil, lá no Japão o pessoal está vivendo, na Alemanha o pessoal vive, nos Estados Unidos eles vivem, no Azerbaijão, enfim, qualquer país do mundo, os princípios são os mesmos e para todos. Então são sim elementos, irmãos, necessários para que você viva uma vida com paz e prosperidade. Quem quer viver uma vida com paz e prosperidade, levanta a sua mão. Aleluia! Então, mas antes de tudo, né, irmãos, só vive com princípios aquele que se conecta a Deus. Só vive com princípios aquele que tem o coração voltado a Ele. E quando eu começo a me entregar, quando eu começo a colocar o meu coração direto para Deus, eu mudo a minha trajetória. Então viver em princípio me garante paz. Não viver em princípio me garante perturbação. Vou repetir. Viver em princípio me garante paz. Não viver em princípio, perturbação. O que é paz, pastor? Explica para mim o que é paz. Às vezes as pessoas, e muita gente se converte e acha que ela vai se converter, ela vai vir no encontro. Já vou avisar para vocês, irmãos, na verdade nós já falamos sobre isso no encontro, né? Ela vai vir no encontro e vai achar que a partir de agora a vida dela está em paz o tempo todo. Não, a Bíblia nunca falou isso, né? Nós teríamos atribulações, nós passaríamos por situações negativas. Mas o que é ter paz, queridos? São aquelas pessoas que mesmo diante de uma situação negativa, elas conseguem romper em meio à paz. Romper em meio à guerra. São aquelas pessoas que mesmo onde tudo está acontecendo, onde talvez tudo está dando errado, aquela pessoa consegue ainda dobrar o seu joelho, entrar no seu quarto, fechar a porta e clamar ao Pai que pode resolver tudo. São pessoas que têm a inteligência emocional, a inteligência espiritual, de mesmo em meio a situações terríveis, continuar crendo que Deus é dono de tudo. Irmãos, Eclesiastes 3,
Existe um tempo para tudo debaixo dos céus. Um tempo para tudo. Então, viver em paz, eu tenho que entender isso. E o primeiro princípio que eu quero compartilhar com vocês é o princípio da fé. Hebreus 11:1 diz assim. Marquinho, vamos abrir aqui junto, Marquinho. Hebreus 11:1 diz: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Só isso. Então, o que é fé? Irmãos, eu estava pensando sobre fé esses dias e... Desculpa, a garganta secou. E pensar sobre fé, a gente vai levando a nossa vida na igreja, e até quem está na igreja esquece de praticar o princípio da fé. Como que nós esquecemos de praticar? Porque nós vamos levando a fé como algo não mais sobrenatural, como algo que a gente consegue controlar. Pastor, como assim? Vou explicar. Estava conversando com o irmão sobre isso, né? E ele é vendedor no sábado. Eu falei assim para ele: cara, diz para mim, você já sabe vender? Ele falou: sim, eu sei vender. E aí, quando ele sai para a rua, ele sai com a força do braço dele. E ele tem os resultados que ele espera, porque ele sabe fazer isso. E assim acontece com a sua profissão. Você que é mecânico, você que trabalha na usina, você que tem sua empresa. Então você sabe fazer o que você faz todos os dias, porque você repete, aprende, aprimora e evolui. E aí nós vamos aprendendo. E quando a gente vai aprendendo e usando a nossa naturalidade, nós vamos esquecendo a espiritualidade. Como que é isso? Esquecer a espiritualidade faz com que a gente comece a parar de pensar no próximo nível. Por isso que a ministração de hoje é viver em princípios para alcançar um próximo nível. O que você quer do futuro? Aonde você quer chegar? Você dentro da sua empresa, aonde você quer chegar? Você dentro da sua família, aonde você quer chegar? Você dentro do seu ministério, aonde que você quer chegar? Porque se a gente leva a nossa vida apenas pelo natural, eu esqueço e eu paro de caminhar com o Espírito Santo de Deus, ele para de me conduzir, ele para de me levar. E eu só consigo fazer isso se a minha fé estiver ativada naquilo que ainda não existe. E aí que é loucura para os homens. Como que você vai acreditar em algo que não existe? É você chegar e falar assim: olha, eu já vejo aquela casa lá, aquela casa com 4 quartos, aquela casa com piscina, aquela casa com área de lazer. Eu já vejo a casa, eu já vejo a cor dos móveis, eu já vejo o gramado, eu já vejo minhas 10 crianças correndo ali, né? Eu já vejo, eu já enxergo, eu já começo a enxergar coisas diferentes ali. E quando eu começo a enxergar, o que eu estou fazendo? Eu estou ativando no sobrenatural a minha fé. E as pessoas vão te perguntar: mas pastor, como que você vai atingir isso? Você vai olhar e falar: eu não sei. Mas como que você vai comprar a casa? Eu não sei, eu sei que eu vou. E aí você começa a caminhar. E quando você deixa a sua naturalidade de lado, você começa a caminhar, você dá um passo. Aí daqui a pouco, quando você dá um passo, Deus abre uma porta para você aqui desse lado. E aí o seu resultado já começa a mudar aqui, você começa a crescer. Aí aquele sonho que estava tão distante já não está mais. Aí você dá mais um passo. E aí as pessoas perguntam: você vai comprar sua casa? Você fala: como que você vai comprar? Eu ainda não sei. Mas você continua caminhando. E aí você dá mais um passo. E aí quando você dá mais um passo, a sua empresa prospera. Você é promovido na sua empresa. Você é promovido, você começa a ter um resultado financeiro melhor. A sua família começa a prosperar, o seu filho começa a trabalhar, todo mundo começa a crescer. E talvez a casa fica mais perto ainda. Mas você anda mais um pouquinho, as pessoas perguntam: como você vai comprar sua casa? Você fala: eu ainda não sei. Então a fé é a gente ir de ainda não sei, até Deus vir e dar o como, irmãos, e as coisas simplesmente acontecem. E não é natural. Não é algo que, se eu falar para você, você vai entender de bate-pronto. Você precisa experimentar. Você precisa viver. Você precisa começar a colocar projetos na sua vida e buscar esses projetos. Irmãos, não deixe a sua vida, ser conduzida pelo que as circunstâncias dizem. Não deixe a sua vida ser conduzida pelo que o seu passado diz.
deixe a sua vida ser conduzida pelo Espírito Santo de Deus. E a vontade de Deus para nossas vidas, ela é o quê? Ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Irmãos, e a Bíblia te promete que você viverá os melhores dias nessa terra. Tem gente que está esperando morrer para viver os melhores dias no céu, irmão. Aproveita para viver aqui. Tem gente que está assim, Deus, me leva logo para viver os melhores dias no céu. Só que Deus está falando, não, filho, eu estou te segurando aqui, eu estou te treinando aqui, porque eu quero que você viva aqui os melhores dias da sua vida e da sua história. Então tudo que você está passando hoje, meu irmão, é uma oficina, é um treinamento. É um treinamento para que quando você chegue em situações futuras, você saiba lidar. E para que quando você chegue em situações futuras, tudo que você passou hoje, seja um aprendizado para vidas que virão após você. Então viver em fé, irmãos, é continuar acreditando no impossível. E uma palavra-chave: acreditar sem duvidar. Sem duvidar. Mas não se esqueça de que a fé sem as obras, ela é morta, também diz a palavra de Deus. Então se você não se mexer, olha, você pode ter fé, mas as coisas não vão acontecer. Se a gente não começasse aquela construção, ela não estaria como está agora. E quando começamos, né, pastores, era possível? Olhando hoje, ainda é possível. Mas está lá, irmãos. Você pode passar lá e você pode ver. Então, o que acontece? A fé é muito legal você comparar quando tem uma mulher grávida. A mulher fica grávida, o que acontece? Ela está de uma semana, ela descobriu, ela já fica assim, né? Não é? Aí pega e joga a barriga para frente, assim, não tem nada ainda, né? E as pessoas ainda não acreditam nela, mas ela está andando. E ela está assim o tempo todo. Irmãos, não é criança, tá? Isso aqui, né? E ela está assim olhando. As pessoas não acreditam nela. Mas ela vai caminhando. E as pessoas talvez ainda não acreditam. A gente tem o costume de esperar passar os 3 meses para anunciar, não é assim? Muita gente faz assim. Mas aí quando chega 3 meses já tem uma barriguinha. Aí as pessoas começam a olhar, falam, opa, tem menina aí. Tem alguma coisa aí. Aí daqui a pouco a barriga vai ficando tão grande que começa andando até assim já, né? Aí quando ela está andando assim, a gente acredita e fala, opa, está aí. E está aí. Só que a mãe, ela está vivendo aquele sonho desde a primeira semana que ela soube que ela estava grávida. O que eu estou querendo dizer para você, meu filho? Talvez o seu sonho está muito distante, mas em nome de Jesus, já comece a viver ele agora. Já comece a viver ele agora. Comece a profetizar coisas na vida dos seus filhos. Comece a profetizar coisas na sua vida. Comece a profetizar coisas para a sua família. As irmãs aqui que estão no encontro, pode pedir o cartão de crédito do marido, que nós conversamos isso ontem. Ah lá, já entreguei os amigos. Já entreguei os irmãos. Irmãos, já comecem a presenciar e viver coisas novas na sua vida. Sabe, chega da gente viver uma vida, irmãos, conformada. Uma vida, o que eu tenho está bom. O que Deus me deu já está bom. Isso aqui é o que a vida me deu. Isso aqui é o que tem para mim, é o que tem para hoje. Vamos viver uma vida no sobrenatural. E viver uma vida no sobrenatural não é, eu não estou fazendo aqui uma ministração para você ter uma autoestima elevada. Eu não estou fazendo uma ministração para você achar que tudo vai acontecer. Eu estou fazendo uma ministração para te dar a certeza de que se você colocar a fé e se você agir, vai acontecer. Então não é algo para você ficar pensando, é algo para você ter a certeza. Então se a gente não resgatar essa fé todos os dias, todas as outras coisas começam a ficar natural. E quando começa a ficar natural, eu começo a permitir com que o que é dito fora e o que não está dito na Bíblia seja mais importante para mim do que o que a Bíblia diz, porque a força do meu braço começa a prevalecer.
E quando a força do seu braço começa a prevalecer, você acha que você pode tudo. E aí Deus tem que te pegar, te agarrar e falar assim: filho, volta aqui, deixa eu te contar umas coisinhas aqui. Amém? Um outro princípio, irmãos, anote aí: inteligência. Inteligência. Daniel 1,17 diz, não precisa abrir, viu, Marquinhos? Agora eu vou lendo aqui para o povo. Daniel 1,17 diz: quanto a esses 4 jovens, deu-lhe o conhecimento e a inteligência em todas as letras e a sabedoria. Irmãos, o que é inteligência? Se você quiser anotar, anote. Inteligência é expansão de mente. Quando você vai na academia, você malha, né? O seu físico, você faz o supino, você faz lá os exercícios todos. E aí você vai fazendo o quê? Você agride o seu músculo, né? Você machuca o seu músculo para que ele cresça, para que ele expanda. E com o cérebro não dá para fazer isso, né? Dá para você pegar um supininho, duas barrinhas e malhar o cérebro? Acho que não vai acontecer, né? Então a única forma de eu aumentar minha inteligência são 3 coisas: ambiente, pessoas e livros. Ambiente. Você já parou para pensar se o ambiente que você está inserido é um ambiente que vai te levar para que você conquiste o sonho que você acabou de decretar com a fé? Você já parou para pensar que as pessoas que estão ao seu redor, que o ambiente que você está, que o lugar que você está é um lugar propício de pessoas que falam a mesma língua que você? Por isso que quando as pessoas falam para mim, falam: pastor, mas eu não posso congregar da minha casa, eu não posso congregar do YouTube, eu não posso ficar lá o tempo todo e assistir várias pregações e dizimar e enfim, fazer tudo. Você pode, só que você não vai estar num ambiente de pessoas que têm o mesmo pensamento que você. Você não vai estar num ambiente de pessoas que buscam as mesmas coisas que você. Irmãos, vocês viram que foi o que aconteceu no encontro com Deus. As pessoas sendo transformadas apenas no olhar, apenas no abraçar. Não precisou fazer muito, não precisou orar muito. Apenas precisou que a presença do Espírito Santo descesse para que o nosso eu se esvaziasse e para que ele crescesse. Então, quando eu estou num ambiente que me dá essa condição de buscar e de entender coisas de Deus, eu começo a aprender, eu começo a crescer. O ambiente que você está hoje, irmãos, ele te leva para o seu futuro? Ele te leva para o lugar que você deseja? Pessoas, as pessoas que estão contigo, quem são? Com quem você tem se relacionado? Com quem você tem permitido que esteja dentro da sua vida? Irmãos, entenda uma coisa: todo mundo que está se relacionando com você, você permitiu, você deixou. Então agora aceita que dói menos. Você trata do cara, você deixa ali, agora aceita, você permitiu, você deixou. Então entenda e não se espante, meus irmãos, se pessoas a partir dessa ministração de hoje talvez se afastem de você. Por quê? Porque você vai entender que o ambiente seu tem que mudar, talvez pessoas precisam mudar, mas eu vou chegar no que eu quero. É uma decisão sua. Porque, irmãos, se você fica num ambiente onde pessoas não têm sonhos, você não terá sonhos. Se você fica num ambiente onde pessoas estão doentes, você fatalmente ficará doente. Se você fica num ambiente onde pessoas não têm fé, você com certeza não terá fé. Agora, se você está num ambiente onde as pessoas oram, onde as pessoas jejuam, onde as pessoas leem a Bíblia, onde as pessoas se amam, onde as pessoas fazem coisas para crescer em Deus, você vai crescer em Deus. Não tem como não. Irmãos, o ambiente transforma. O ambiente transforma. Vocês sabem disso. Se você está num ambiente, que o ambiente está festivo, dificilmente você se controla, você festa junto, né? Você se alegra, você dança, você pula, você está junto. Você chega num ambiente que está caído, você vai chegar e você vai ficar naquele ambiente. Então escolha os ambientes que você está vivendo. Escolha as pessoas. Irmãos, pessoas, elas podem tanto nos impulsionar para o futuro, como elas podem nos trazer o erro e nos fazer pecar. E o pecado te afasta cada vez mais do seu destino. Toda vez que você peca, é como se você desse um passo para trás do destino que você já estava chegando lá. Tome cuidado com isso.
Livros, irmãos, além da Bíblia, tá? A Bíblia é o primeiro. A Bíblia é o primeiro. Não tem jeito de eu expandir a minha mente sem leitura, sem aprender coisas novas, sem entender coisas novas. Pegue todos os dias, leia um capítulo da Bíblia. Depois chegue à noite e leia um livro, mas algo que te leve ao seu destino. Um livro que fale sobre as coisas do Senhor. Um livro que fale sobre aquilo que você está buscando, sobre aquilo que você quer. Nada contra você ficar lendo os Harry Potters da vida, os contos. Leia aqueles também, mas leia livros que te edificam e que te levem a uma situação diferente. Perceba, irmãos, a inteligência, ela só vem quando a nossa fé é acelerada. E a nossa fé sendo acelerada, eu começo a fazer coisas e começo a me mover de uma forma diferente e de uma forma sobrenatural. Você vai perceber, irmãos, anote esse dia, 6 de novembro. Anote esse dia. Você vai perceber que a partir de hoje, você vai começar a se mover de uma forma diferente para o sobrenatural e para o seu destino. Desde que você cumpra os princípios. Então repita assim: a partir de hoje, eu vou me atentar ao meu ambiente, às pessoas que andam comigo, aos livros que leio, e eu vou prosperar. Ah não, se eu vou prosperar que vocês falaram, acho que vocês não vão não. E eu vou prosperar. E eu vou prosperar. Então aplauda o nome do Senhor. Aleluia. Outro princípio que eu quero conversar rapidamente com vocês. O princípio do serviço. O princípio do servir. Mateus 20, 28 diz assim: bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Irmãos, Jesus vivia embaixo desse princípio milenar que é o princípio do serviço. Gente, o cara desce dos céus, onde estava tudo tranquilo, tudo de boa. Há uma ordem do Pai, fala assim: vai lá na terra e vai salvar meus filhos, e vai servir, e vai passar tudo que você tem que passar. Você vai ser uma criança normal, você vai crescer, você vai ter que estudar, você vai ter que buscar, você vai ter que ler os livros da lei, você vai ter que ministrar para pessoas, você vai ter que peregrinar durante anos e levar uma mensagem, e você vai ter que morrer numa cruz, por mim e por você. E Ele fez isso, Ele serviu. Meus queridos, a chave de prosperar é servir pessoas. Nós vivemos isso nesses 3 dias, né? Os servos aqui servindo, para que tudo acontecesse. Mas isso não deve se limitar só a esses 3 dias de encontro. Isso tem que ser todo o tempo. O que você pode fazer para mudar a vida de alguém? Meus irmãos, quando você passa pela vida de alguém, essa pessoa que você passou, ela tem que sair e ficar melhor do que esteve antes de você se conectar com ela. Então o que é isso? Toda vez que eu me conecto com alguém, quando eu deixo de me relacionar com essa pessoa, ela tem que estar melhor do que quando eu cheguei, do que quando eu conheci. Porque eu tenho que servir e tenho que deixar algo para ela. Então pare para pensar como estão seus relacionamentos. As pessoas que se relacionam com você saem melhor, ou saem tristes, ou saem pior, ou saem amarguradas? Se elas saem tristes, se você não fez nada para ela, comece a repensar um pouco. Comece a repensar qual tem sido o seu nível de serviço. Ah, pastor, mas só eu vou fazer. Só eu vou limpar o chão. Só eu vou tirar o lixo. Só eu vou decidir fazer alguma coisa. Irmão, se é só você, glória a Deus, e faça. Eu tenho certeza que o seu exemplo vai fazer com que mais pessoas venham, que mais pessoas façam. Ah, mas ninguém vai fazer, pastor. Não tem problema, faça você. Irmãos, ajudar a outra pessoa e servir não deve ser aquele serviço, aquela ajuda de que fala assim: eu vou ajudar esperando alguém em troca. Nunca. Quando você decidir servir, sirva sem esperar nada. Sem esperar nada. Chega, entregue presentes para pessoas. Entregue coisas que você sabe fazer para alguém. Use, irmãos, as suas habilidades, o seu conhecimento.
Essa semana, um rapaz me procurou, e indicado por uma amiga minha, e ele trabalha com edição de vídeos lá em São Paulo. Ele me procurou e ele falou assim: Flávio, Flávio, eu tenho uma empresa, estou começando a trabalhar, e eu preciso que você me fale como que você cobra, como que você trabalha, como que você faz. Falei para ele: cara, é para já. Eu passei um dia inteiro trocando mensagens com ele no WhatsApp, apenas servindo a vida dele, e sem esperar nada em troca, sem esperar nada. Então o que você tem: ai pastor, mas eu não tenho nada. Ué, você sabe ler e escrever? Então você já pode ensinar quem não sabe. Você sabe cozinhar? Então você já pode me ensinar a cozinhar, porque eu não sei. Você já sabe fazer alguma coisa? Então você vai e você ensina. Você sabe vender? Ensina as pessoas a vender. O problema é que é o seguinte, irmãos: a gente pega os nossos talentos e a gente retém os nossos talentos apenas por nosso bem. E não tem problema reter ele só para o nosso bem, está tudo certo. Só que está na hora de você pegar o que você sabe e começar a multiplicar para outras pessoas, para que outras pessoas também cresçam. Então, se você é um ótimo funileiro, ensine outras pessoas a serem funileiro. Se você é um ótimo vendedor, ensine outras pessoas a serem vendedores. Se você faz alguma coisa com muito talento, irmãos, transborde na vida das outras pessoas. Não tenha medo de ir no seu serviço, quando o seu superior chega e fala: treina essa pessoa, entrega tudo que você sabe. Não fica com medo: essa pessoa vai me substituir. Não, ela não vai te substituir. Tenho certeza que Deus vai te colocar no próximo nível quando você treinar aquela pessoa. E se não for naquela empresa, vai ser na outra. Deus vai te levantar, Deus vai te ensinar. Daqui a pouco você tem o seu negócio e você está crescendo, está prosperando da forma que você sempre sonhou. Mas você precisa se entregar, você precisa fazer, você precisa servir. Irmãos, eu só consigo servir se eu amo. Eu só consigo servir se eu me importo. Eu só consigo servir se eu sinto a dor das outras pessoas. Jesus, irmãos, é um exemplo disso. O servidor. A gente tem que acabar com esse negócio que está acontecendo nessa geração, onde eu só me preocupo com o meu umbigo, onde eu só me preocupo com o que eu estou vivendo. Eu profetizo em nome de Jesus uma igreja próspera que se preocupa com todos, que se preocupa com a sua vida, com a sua família, com as pessoas que estão ao seu redor, e que tem possibilidade, e que prospera tanto, que pode servir sem medo, que pode servir sem ressalva, que tem tempo para isso, que tem instrução para isso, que tem força para isso, e principalmente que tem um coração voluntarioso para isso. Nós somos especiais, irmãos, porque nós somos transformados pela nossa mente está transformada. E nossa mente transformada, a gente começa a colocar coisas na nossa cabeça que talvez antes não fariam sentido. E hoje, quando nós vemos uma pessoa chorando, você começa a ter empatia com aquilo, por que essa pessoa está sentindo? Quando alguém te distrata, e vai ser assim em nome de Jesus a partir de agora, quando alguém te distratar, em vez de você já vir com 2, 3 pedras na mão, para um pouco e pergunta: como que eu posso te ajudar? O que está acontecendo com você? Você precisa de algo? Está na nossa mão, irmãos. Você quer receber algo de Deus? Sirva primeiro. Você quer ter algo do Pai? Sirva primeiro. Você quer ter cura? Libere cura primeiro. Você quer ter paz na sua casa? Libere paz para as outras vidas primeiro. Você quer crescer financeiramente? Libere para outras vidas primeiro. Entregue primeiro. Melhor coisa é dar do que? Mas será mesmo? Ou será que a gente só fala da boca para fora? Você se alegra quando você entrega algo para alguém? Você se alegra quando você vê uma pessoa sorrindo? E você sabia que quando você entrega algo para alguém, você libera um hormônio, que é o hormônio da alegria? E quando você entrega, você libera esse hormônio. E quando a pessoa recebe, essa pessoa também libera esse hormônio. E a gente começa todos a entrar num ambiente de alegria, num ambiente de prosperidade. Eu preciso servir. E fica claro falar sobre isso depois que a gente passa de 3 dias de encontro, onde você só vê o povo sorrindo e chorando, né? E aí fica fácil entender. Mas dá para ficar fácil entender se você praticar isso todos os dias da sua vida. Todos os dias. Irmãos, tenha empatia. Quando você vê às vezes aquela família, aquele rapaz vendendo uma bala no farol.
mesmo que você não vá consumir, compre aquilo, ajude ele. Às vezes aquilo é o único sustento para a casa dele. Quando você vê alguém que está se esforçando com a sua empresa, com o seu negócio, dê prioridade para ele, contrate ele. Quando você está vendo alguém que está se esforçando para estudar, para aprender, facilite a vida dele para que ele tenha mais tempo para estudar, para aprender. Quando você está vendo que a sua casa está se movendo em amor, está se movendo em paz, você pai, você esposa, facilite a vida de quem está com você, para que todos cresçam, para que todos evoluam. Não seja, irmãos, aquela pessoa que trava o crescimento e a prosperidade do outro. Seja alguém que impulsiona, seja alguém que coloca força, e que serve, e que facilita a vida de alguém. Terceiro ponto, honra. Irmãos, honra é muito sério. Romanos 13:7 diz assim: portanto, dai a cada um o que deveis, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, e a quem honra, honra. Irmãos, quem tem honra tem recompensas imensuráveis, mas quem desonra gera castigo, não tem como. Então, se eu honro, eu tenho recompensa. Se eu não honro, eu atraio castigo para a minha vida. Mas o que é honra? Honra é ter gratidão. Gratidão a quem? Para pensar, quantas pessoas já te ajudaram na sua vida? Quem foi a primeira pessoa que te deu a sua primeira porta de emprego? Quem foi? Você lembra dele? Você já agradeceu ele por isso? Quem foi a primeira pessoa que falou de Jesus para você? Você lembra de quem foi essa pessoa? Você já agradeceu a ele por isso? Você já honrou a vida dele por isso? E eu não estou falando só de agradecer, irmãos. Compra um presente, leva para ele, faz um jantar para ele, convida ele para jantar, convida ele para comer uma pizza, honre a vida dele, faça algo diferente, ele não está esperando. Será que nós não temos realmente motivos, irmãos, para ser gratos? Será que realmente nós não temos motivos para ser gratos? O que acontece? Às vezes nós vamos entrando em tantas tribulações e a vida vai ficando difícil, e eu não começo a agradecer pelas pequenas coisas que acontecem na minha vida, pelo seu dia, pela meta do mês que você fecha, pela prosperidade, pelo alimento diário, pelo pão nosso de cada dia. E aí você para de ser grato. Parando de ser grato, você para de entender e para de honrar as pessoas que te ajudam quando você precisa. Nós como pastores sabemos bem como que é isso. A gente, acontece muito. Eu não estou reclamando, mas isso acontece, é um exemplo. A gente vai, né, os pastores ficam em cima da pessoa, abençoa ela, ora, vai na casa, essa pessoa arruma a vida dela, daqui a pouco ela não liga mais para você. E não tem problema. Mas o que está acontecendo com isso? Ela está deixando de honrar uma pessoa que ajudou ela na hora que ela mais precisava. Então quem que está perdendo? Aquela pessoa. Honre a todo mundo que um dia fez algo por você. Seja leal. Quem te ajuda? Seja leal. Irmãos, lealdade é algo que não se compra. Lealdade é algo que não se ensina. Lealdade ou você tem ou você não tem. Ou você é uma pessoa que na frente é uma e atrás é outra, você não está sendo leal, nem com a pessoa e nem com você mesmo. Seja generoso. Generosidade, irmãos. Tira o escorpiãozinho do bolso. Tira. Começa a ser generoso com quem te ajuda. Mas dê sem esperar nada em troca, meus irmãos. Façam, irmãos. Tudo o que aconteceu na minha vida, tudo, todas as portas que Deus foram abrindo, aconteceram porque eu fui generoso na vida de pessoas. E eu vivo isso todos os dias, por isso que eu posso ensinar para você. Uma pessoa que não é curada não pode falar sobre cura. Uma pessoa que não sabe o que é viver milagres não pode falar sobre milagres. Uma pessoa que não vive prosperidade não pode falar sobre prosperidade. Então se eu estou falando aqui é porque eu vivo isso na minha vida. E eu recebo isso do Senhor todos os dias. Irmãos, viver em princípio te garante resultado. Simples assim. Então se você vive por princípio, você vai ter resultado. Se você não vive, você não vai ter. Então quando você começa a viver, você tem. 5 pessoas que você deve honrar. Primeiro, Deus.
Como que eu honro a Deus? Não largue Ele. Deu uma dorzinha de barriga, não vou mais na igreja. Primeira coisa que fala, né? Aí manda áudio para os líderes de célula, para os pastores. Eu estou magoado com o Senhor. Ele me deixou. Você que deixou Ele. Honra a Deus. Aguenta firme, aguenta o processo. Calma, vai chegar a sua hora. Aguenta mais um pouquinho. Honre a Deus, meu filho, honre a Deus. Honre seu pai e sua mãe. Poxa, honra, gente. Quem te trouxe ao mundo, quem te aguentou. Cara, quem limpou suas fraldas. E é tanta, né? A gente sabe. Honra o seu pai e a sua mãe. Irmãos, honra quem te dá honra. Honra quem te dá honra. Honra quem te dá honra. Devolva. Se tem alguém honrando a sua vida, honra a vida dele também. Devolva, seja recíproco. Não seja aquela pessoa que só quer para você. É o famoso crente sanguessuga, você conhece? O crente sanguessuga, só suga, né? Sanguessuga tem 2 filhas, dá e dá. Não, devolva, honra quem te ajudou. E agora é um ponto que eu quero falar com vocês. Honre as autoridades dessa terra. Tome cuidado com seus posicionamentos. Tome cuidado com tudo que você fala. Tome cuidado com tudo que você expõe. Honre as autoridades dessa terra. Independente de ser as pessoas que você gostaria que estivessem ou não. Mas honre quem está acima. Ore pelas pessoas. É princípio de Deus. Nem sempre as pessoas que prosperaram estavam debaixo de reis que eram dos caminhos do Senhor, mas elas prosperavam e elas honravam aqueles reis. Vocês estão parando para entender? Nem sempre a gente está de acordo com as nossas autoridades, sejam elas em qual for, mas eu preciso honrá-las. Eu falo para o pastor Azevedo às vezes, né? Pastor, nem sempre eu estou de acordo com o Senhor, mas o que eu falo? Eu vou te honrar, eu estou com o Senhor. E nós vamos para cima. E depois ele me convence, porque ele sempre está certo, irmãos. E aí ele me convence, eu falo, está certo, o Senhor estava certo. Mas eu fiz o quê? Eu honrei a vida dele, eu fui e falei, não, tá bom, nós vamos lá. Não estou entendendo, mas vou contigo. E deixa para lá, depois acontece, depois eu entendo. Irmãos, honra quem já passou por coisas que você ainda vai passar. Com isso você vai encurtar o caminho, você vai bater menos a cabeça. Eu vou te dar um tempo aí. O Danilo vai aumentar o fundo. Pegue o seu celular aí. Talvez você está pensando em pessoas aí. Mande uma mensagem agora agradecendo essa pessoa. Rapidinho. 1 minuto você vai ter. O que você vai falar? Você vai falar assim, olha, fulano, eu estou num culto aqui. Estou num culto agora. E eu senti de agradecer você pela sua vida. Rápido, simples assim. Senti de agradecer você. Pegue o seu celular aí, mande. Eu sei que você tem gente que você está pensando. Faça isso agora. Essa pessoa não vai entender nada, não tem problema. Vai falar, ixi, tá doido. Pegue o seu celular aí, mande mensagem, mande. 1 minuto, vai lá. Aleluia. Estou aqui num culto, um pastor doido mandou eu te honrar, eu estou te honrando. Estou agradecendo pela porta que você abriu para mim. Estou agradecendo por aquilo que aconteceu há 20 anos atrás e você me ajudou naquele momento. Eu nunca te agradeci, então obrigado. Aleluia. Dá para ver o rosto de vocês sorrindo quem está mandando, gente. Que alegria. Aleluia. Aleluia. Deus está destravando coisas nesse momento em nome de Jesus. Se existiam coisas travadas ainda na área da honra, estão sendo destravadas agora pela sua atitude. Não tenha vergonha, não tenha medo de fazer. Quebre uma palavrinha chamada orgulho e faça o que precisa ser feito.
Aplauda Ele. Aleluia. Aleluia. Amém. Quem ficou feliz em ter feito isso? Levante sua mão. Aleluia. Irmãos, tem coisas sendo destravadas na sua vida, irmãos. Vocês não têm noção do que é isso nos céus, irmãos. Mas um princípio: seja de verdade. O princípio da verdade. Efésios 4:25. Por isso deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Meu irmão, segura na cadeira aí que agora o bicho vai pegar um pouquinho. Segura aí, se apruma até, se ajeita. Levanta aí. Se está dormindo, acorda. Sei que estão cansados, porque você estava no encontro. Se você não estava no encontro e está dormindo, misericórdia. Quem estava no encontro até até aceita. Esse princípio, irmãos, ele tem sido deturpado em nossa geração, porque a gente aprende a mentir desde cedo. A gente aprende a mentir, a gente aprende lá no começo, quando você fala para sua mãe que você fala que está doente e não quer ir para a escola. Irmãos, eu vou ensinar uma coisa para vocês. Agora que eu sou pai, eu sei que a gente nunca engana os nossos pais. Eu achava que estava enganando, né? Ah, pai, não estou doente hoje. Está doente não, você não quer ir para a escola. Mas o seu pai, com todo amor e todo carinho, falou: tá bom, fica hoje em casa. Então a gente aprende a mentir nas pequenas coisas o tempo todo. Isso tem virado cultural. Porém, na vida do crente, a mentira não pode ser cultural, porque nós não vivemos o que a cultura do mundo diz, nós vivemos o que a cultura dos céus diz. Então eu preciso lutar contra isso. Por isso, deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Então quando eu mento para os outros, eu estou mentindo para mim mesmo. Eu estou mentindo para o meu futuro, eu estou mentindo, eu estou pecando. E o que o pecado faz? Ele atrasa o meu resultado, atrasa o meu futuro, atrasa a minha prosperidade. Irmãos, o que você é quando ninguém vê? Quem é você quando ninguém vê? Quem é você no seu quarto quando você está sozinho? Quem é você na tela do seu computador? Quem é você na tela do seu celular? Quem é você quando a multidão não te enxerga? Está na hora de ser de verdade. Está na hora da gente ser as mesmas pessoas em todo lugar. Não adiantaria, irmãos, eu subir aqui e falar de uma forma diferente com você, usar uma roupa diferente, mudar toda a minha característica, porque a minha verdade é essa. Quando eu estava fazendo pós-graduação, uma pessoa chegou para mim assim e falou: pô, Flávio, eu queria muito morar perto da sua cidade, porque eu queria ir na sua igreja, porque você parece um pastor tão loucão, deve ser legal. Eu falei: tomara que isso seja uma coisa boa, né? Que você esteja gostando disso. Então não adianta eu ser uma pessoa fora daqui, né? Na igreja ser uma coisa e fora ser outra coisa. Quem é você lá fora? Você fala com as pessoas do mesmo jeito que você fala aqui? Você brinca com as pessoas do mesmo jeito que você brinca aqui? Você confraterniza com as pessoas do mesmo jeito que você faz aqui? Você ama as pessoas do mesmo jeito que você ama aqui? Sejam de verdade em tudo, irmãos. Quantas vezes que você prometeu algo para alguém e você não cumpriu? Quantas vezes que você falou: não, essa semana eu vou falar contigo. Não passa dessa semana, nós vamos sentar para conversar. Não passa, amanhã eu estou aí. Olha os empresários aí, quem sabe que eu ensino isso, né? Ah, tô chegando. O cara tá em casa ainda, né? Vai demorar 3 horas, tô chegando. Pra quê, cara? Seja verdadeiro. Eu escutei uma história de um cara, ele falou assim uma vez, ele tinha um personal trainer, eu escutei essa história, tá? Ele tinha um personal trainer, e o personal trainer dele sempre chegava atrasado, 15, 20 minutos, todos os dias. E atrapalhava muito a rotina do cara. Ele era um cara com vários compromissos, um empresário. E a vida dele estava ficando difícil por causa daquilo. Só que ele ficou com aquele personal, até o personal falar que não tinha mais horário para ele. Ele não encerrou o contrato com o cara, mesmo ele atrasando todo o tempo. Sabe por quê? Porque ele perguntava: bicho, por que você chegou atrasado? Ele falava: olha, eu dormi mesmo. Eu dormi.
Eu atrasei mesmo, eu estava saindo e aconteceu alguma coisa. Agora para de ficar inventando desculpinha, irmãos. Eu não fui porque eu fui levar minha avó no jiu-jitsu. Atrasei. Eu não fui porque... Gente, para. Vamos ser de verdade em todos os meus relacionamentos. Vamos ter a nossa vida aberta em tudo. Você entre marido e mulher, tem a sua vida aberta em tudo. Senha de celular, senha de Facebook, senha de Instagram. Eu lá na empresa mesmo, o menino tem tudo minhas senhas lá. Eu mesmo já não uso meu Facebook. Eles que têm tudo. Seja de verdade. Então quando você é de verdade, você não tem medo do que as pessoas olhem quando levanta o cobertor. Porque as pessoas têm que conhecer a sua vida. Pastor, ainda não estou assim. Irmãos, tudo bem, a igreja é um lugar de novos começos, de recomeços. Então se você não é assim, em nome de Jesus, começa a limpar o que está debaixo do cobertor. Começa agora. Começa hoje. Pastor, se eu abrir minha vida, muita coisa vai acabar. Então está na hora de você arrumar a sua vida antes que acabe, porque na verdade já está acabado. Só não foi consumado. Porque, irmãos, o pecado, ele só realmente é constatado pecado para as pessoas quando ele é exposto. Quando vira escândalo. Porque antes disso você está fazendo, ninguém está vendo. Apenas Deus. Mas as pessoas não, então está tudo bem. Está entendendo? Aí quando ele é exposto, aí tudo desmorona. Vamos trabalhar e vamos mexer antes de tudo desmoronar? Vocês estão comigo? Irmãos, vamos parar de vestir capa. Vamos parar de vestir capa. Não, eu tenho a minha capa num lugar, eu tenho a minha capa no outro lugar, eu tenho a minha capa naquele lugar. Daqui a pouco eu estou com um monte de capa. Certeza que daqui uns dias você vai errar a capa, vai entrar, vai ser constrangido. Seja verdadeiro. Como que eu sou de verdade? Primeiro, tem que saber quem realmente eu sou. Quem você é? Quem é você? Quais são os seus princípios? O que você gosta? O que você faz? O que é importante para você? O que você não abre mão? Saiba quem você é. Porque sabendo quem você é, você consegue ser de verdade com as outras pessoas. Porque sabendo o que você é, você vai ser de verdade, né? O pastor Edson me chama para fazer uma caminhada. Fala, pastor Edson, caminhada não. Seja de verdade, não. Caminhada agora, se for comer o lanche, a gente vai. Mas caminhada não. Seja de verdade com ele. Né? Irmãos, eu só consigo ser de verdade quando eu conheço a Jesus. Aleluia. Quem aqui já teve um encontro real com Jesus? Levanta a sua mão. Quem aqui já teve um encontro real com Cristo? Levanta a sua mão. Então, em nome de Jesus, eu declaro a partir de hoje na sua vida, a mentira não faz mais parte de você. Você vai começar a viver a verdade. Você vai começar a prosperar em verdade. Aleluia. Oh, glória. Liberte-se todos os dias, irmãos. Liberte-se todos os dias disso. Irmãos, o talento, eu postei esses dias uma frase, que o talento te leva a mesas estratégicas, mas só o seu comportamento faz você ter um assento à mesa. O seu talento pode te levar a alguns lugares, você pode chegar a alguns lugares com o seu talento, talvez com o seu dom, com o que você sabe fazer, mas só o seu comportamento, só a sua forma de ser de verdade vai fazer você ter um assento naquele lugar. Então comece a pensar em qual a mesa que você quer estar sentado no futuro e quais são os comportamentos que você precisa ter para ter um assento naquela mesa. Aleluia. Irmãos, só fica de pé quem é de verdade. Só fica de pé quem é de verdade. Vocês não estão entendendo não. Só fica de pé quem é de verdade. Eita Deus, aleluia. Só fica de pé quem é de verdade, irmãos. Chama o ministério para vir aqui. Irmãos, o Evangelho de Cristo, dá para a gente comparar o Evangelho de Cristo? O ministério pode subir, por favor. Dá para comparar o Evangelho de Cristo pensando assim: você é meia ou você é sapato? Você é meia ou você é sapato? Como assim? A meia, se você compra uma meia tamanho único, provavelmente ela vai servir no seu pé, não vai? E vai servir no pé do pastor, vai servir no pé
Tem uns aí que tem umas chulapas, 45, mas vai ficar no dedinho, mas vai servir, né? Então a meia, ela serve para qualquer um. Só que nós temos que ser com o Evangelho de Cristo igual sapato, aonde ele vai se moldar para a sua necessidade e para a fase de vida que você está agora. Então se você calça 40, 41, 42, busque isso. Busque a Cristo com a necessidade que você precisa agora. Busque a Cristo. No princípio eu falei aqui sobre fé, eu falei sobre verdade, eu falei sobre honra, eu falei sobre servir, eu falei sobre inteligência. Qual desses princípios que você não está praticando? Qual desses princípios que você não está vivendo? Irmãos, quem vive em princípios? Olha todo mundo aqui, eu assustei. Quem vive em princípios, vive milagres. Eu quero te explicar algo sobre milagre que talvez você nunca parou para pensar. Todo milagre ele nasceu perante um problema. O milagre só existe quando existe um problema. Então alguém tem que ter um problema para que exista um milagre para curar e para resolver esse problema. O problema é que a gente tem vivido uma vida onde a gente não quer os problemas, a gente só quer os milagres. Mas eu preciso passar pelos milagres pelos problemas para que existam os milagres. Então eu quero viver de glória em glória. Eu quero viver de glória em glória, mas eu não quero as batalhas. Eu quero viver de glória em glória, mas eu não quero as batalhas. O que eu preciso te ensinar, irmãos? Que para você romper, para você viver algo novo, para você pular uma etapa, você precisa quebrar a resistência. E às vezes quebrar a resistência dói. Quebrar a resistência às vezes dói você fazer coisas que você não estava acostumado a fazer. Quebrar a resistência é você tirar o seu orgulho e se entregar a pessoas que você precisava. Você precisa romper. Em nome de Jesus, irmãos, nós vamos romper milagres em 2023. Nós vamos viver milagres em 2023. Nós vamos viver milagres em 2023. Baixa o teclado está muito alto aqui. Esteja pronto para vencer as suas batalhas, meu querido. Irmãos, Deus está criando uma geração de pessoas fortes. Deus está criando uma geração de pessoas fortes. Pessoas que vencem, pessoas que rompem, pessoas que fazem o regaço nessa terra. Entenda uma coisa, meus queridos. O avivamento vai começar com você. O avivamento nessa cidade começa com você. O avivamento nessa geração começa através de você. Entenda que para você levar cura, você precisa ser curado. Entenda que para você levar honra, você precisa ser honrado. Entenda que para você levar milagre, você precisa viver milagre. Então aproveite, irmãos. Comece, prossiga, rompa. Não permita de que o mundo fale para você que você não vai conseguir. Você não vai ter, que você não vai conseguir. Está na hora de romper. E quando eu rompo, e quando eu batalho, eu fico com algumas marcas. Quem tem algumas marcas que são doloridas? Levanta a sua mão. Você que levantou a mão, feche seus olhos. Coloque a mão no seu coração. Você que levantou a mão, coloque a mão no seu coração com muita fé. Irmãos, as suas marcas, essa marca que você está vivendo aí, ela não é para te envergonhar. Essa marca que você está vivendo, ela está forjando o seu caráter. Irmãos, quando Jesus sobe, quando Ele retorna com as marcas de tudo que Ele passou. Então ter marca não é ruim. Só entenda que essas marcas que você está vivendo, elas são necessárias para forjar o seu caráter e para mudar uma multidão, para transformar uma multidão. Irmãos, o que você carrega aumenta o seu nível. O que você carrega aumenta o seu nível. Tudo que eu vivo vira aprendizado, e o que eu vou viver ainda é testemunho.
Então o que eu já passei é um aprendizado, o que eu vou viver é testemunho do quão grande Deus é na minha vida. Irmãos, tempestade eleva o seu currículo, meu querido. Tempestade eleva o seu currículo. Oh, você já deve ter ouvido, né? Mar fraco não faz bom marinheiro, e não faz mesmo. O bom marinheiro é aquele que resiste a todas as coisas. Mas quando Cristo está no barco, oh, tudo acontece. Eu não sei o que você está passando, mas deixa eu te contar algumas coisas sobre alguns homens de Deus. José quase morreu por uma túnica que ele não pediu para ganhar. Davi foi perseguido por um trono que ele não pediu para ter. Algumas pessoas vão te odiar pelo simples fato de você ter aquilo que Deus quer que você tenha. Mas fique tranquilo, o que Deus dá, Deus protege. O que Deus dá, Deus cuida. O que Deus dá, Deus levanta. O que Deus dá, Deus exalta. E Deus transforma.